Bom dia, amados, crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Eu quero desejar a todos vocês um dia precioso e convidar para a reflexão de hoje. Vamos lá? Dando continuidade aos conselhos valiosos e preciosos do Salmo 37, hoje vamos estudar o versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Louvado seja Deus. Como deu para perceber, dois conselhos acompanhados de uma promessa. Estamos aprendendo aqui o que fazer e o que não fazer nos dias maus. E alguns desses conselhos, assim como o 27, vem acompanhado de uma promessa. Que eu e você conte com a graça de Deus para aplicar esses conselhos e possamos testificar, testemunhar do amor cuidadoso de Deus. Louvado seja Deus. Então a ordenança de hoje é: aparta-te. Essa palavra é desviar, é afastar-se do caminho, é evitar, é remover. E de que é que eu tenho que me desviar? Do mal. Essa palavra no original fala do que é ruim, algo desagradável, maligno, aquilo que causa dor e infelicidade. É muito importante nos dias maus ter esse discernimento de afastar-se, de desviar do que causa dor e infelicidade. Nós colocamos aqui a última reflexão, que foi baseada numa parte de uma mensagem de Spurgeon, baseada no versículo 7 do Salmo 37, em que ele fala de um descanso. E um dos conselhos dele é: saia de determinados lugares e situações e, com a graça de Deus, entre na presença do Senhor. Lá você vai encontrar esse repouso sagrado. E ele continua na mensagem dele dizendo o seguinte: enquanto você e eu estiver do lado de fora com essas pessoas, mas pessoas que reclamam da providência divina, não vamos conseguir descansar. Há uma necessidade de retirar-se de determinadas situações e lugares para entrar na presença do Senhor, pois só lá encontraremos o verdadeiro repouso e descanso para nossas vidas. E aí ele continua dizendo: se eu e você estamos agitados, estamos lutando na batalha com essas pessoas, nós não iremos conseguir desfrutar a paz de Deus. Há uma necessidade, eu preciso entender, remover para encontrar descanso e remover, afastar-se, desviar para preservar a paz de Deus no meu coração. Pois enquanto eu não entender isso, eu vou ficar na batalha, degladiando com aquilo que causa dor e infelicidade. Então eu preciso desse discernimento. É fundamental para que eu preserve as bênçãos divinas, como a fé, como a esperança e o amor que está derramado no meu coração. Porque a maldade, aquilo que é desagradável, ela tem um poder de desgastar e fazer com que eu e você entre num processo de cansaço mental, físico e espiritual. Você quer ver uma coisa? Talvez você já falou isso ou ouviu alguém dizer: eu era boa, eu era gentil, eu era uma pessoa, eu era bondosa, mas esse lado morreu. Por que que morreu? Porque às vezes eu e você não atentamos que ficar naquele ambiente que traz só prejuízo, ele está roubando os bens valiosos que estão no nosso coração. A gente percebeu aqui em todos esses conselhos que no final Deus está dizendo: eu quero que você esteja bem. Apesar do ambiente que você está vivendo mal, eu quero que você seja preservado. Louvado seja Deus. Então não foi por acaso esses conselhos. Esses conselhos foram dados para que eu e você preserve, mantenha a paz, a alegria, a quietude do Espírito Santo no nosso coração. Então, queridos, é fundamental ter esse discernimento. Mas talvez alguns que estão passando hoje, que estão ouvindo essa mensagem, não pode se remover, não pode remover da sua vida o emprego, não pode se dar o luxo de dizer: eu vou sair desse emprego para ir para outro, porque não tem. Talvez você está numa situação dentro de casa que também você não pode sair. Eu não tenho como remover um parente, alguém da minha família. E às vezes nós passamos assim, queridos. Às vezes nós passamos por esse vale de injustiça, de perturbação na nossa alma. E que não nos dá, às vezes você vai ter que conviver naquele ambiente. Mas aí há uma palavra, dentro da palavra aparta-te, desviar. Louvado seja Deus. Há uma mensagem no livro chamado O Perfil de Três Reis, que fala quando Davi estava dentro da casa de Saul, que Saul depois tentou matá-lo, né? Davi estava lá dentro e diz que uma das coisas que Davi fazia, uma vez ele pegou a flecha e jogou contra Davi.
E diz que Davi se desviava. Louvado seja, às vezes você está dentro do castelo e o rei está tentando lhe matar. Às vezes não dá para você morrer o rei. Não dá. Mas você pode se desviar, louvado seja Deus. E às vezes a maneira da gente se desviar, querida, é silenciar, fechar a boca. Às vezes você está brigando anos e anos com a mesma coisa, sabe, murmurando, reclamando, falando. Não, se afasta. E se for possível se afastar fisicamente, faça isso. Se você tem nesse momento, porque cada situação, cada problema é diferente um do outro. Se na situação que tu está passando, você tem como se afastar fisicamente, faça isso. A tua paz é um bem precioso. Você pode remover? Faça isso. Não pode? Evita, desvia. Talvez no teu trabalho, teu chefe é um funcionário, desvia-se dele. Pois aquilo ali é desagradável, está causando dor e infelicidade. Eu não vou degladiar com isso, eu vou entrar no lugar de repouso na presença do Senhor e eu vou preservar a minha paz, que é um bem precioso. Pois essas coisas ruins, elas têm o poder de danificar a nossa vida espiritual e física, pode causar doenças em nós. Algumas das nossas enfermidades é fruto, queridos, de uma situação ruim mental, atinge nossas emoções. E Adam Clarke faz um comentário que eu achei bem interessante, quando ele diz, né, aparta-te, afasta do mal e faz o bem. E ele diz o seguinte, evite todo o pecado. E aqui, queridos, fique atento, evite todo o pecado, tanto mental como em ação. Ou seja, aquilo que você vai falar. Então, se você já falou, reclamou, evite, fecha a boca. Evite todo o pecado. Seja na mente, ficar aquele diálogo interno que alguém te prejudicou e você fica lá com aquela conversa interna, conversando, isso, aquilo, isso só vai trazer prejuízo para a tua vida. Você está remoendo uma raiva. Ficar ali, eu devia ter feito isso, eu devia falar isso, eu vou fazer isso, fazer. Não faça isso, isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Então evita isso, evita o que sai da tua boca, cuidado, fecha os lábios. Uma das maneiras de se desviar é justamente cuidar, fechar a boca. E ele diz, e isso não é só suficiente não é suficiente só se afastar. Aí vem o outro conselho, faz o bem. Pratica o bem. O que é o bem? É aquilo que é bom, aquilo que é agradável, excelente e valioso. Faça o bem, queridos. Eu só afastar, sair de um lugar que está me prejudicando e ficar nisso, não vai me ajudar. É necessário eu praticar o bem. E aí existe várias coisas que você vai perceber que você pode aplicar na tua vida. A primeira coisa que você pode, como algo bom, algo que é o bem na tua vida, às vezes é orar por aqueles que estão te prejudicando. Porque às vezes aquelas pessoas que estão prejudicando a gente, você ser generosa, eu estou falando no sentido físico, elas estão com o coração tão cauterizado que a tua bondade não vai fazer muito efeito para ela. A bondade física, você querer fazer algum gesto bom para ela, não adianta. Algumas pessoas estão tão cauterizadas, com a perversidade tão grande no coração que ela não vai aceitar. Mas tem uma coisa boa que você pode fazer, orar. Louvado seja Deus. Afasta, desvia, ou seja, não fica degladiando, brigando. Não, se afasta e entra num processo de intercessão. Orar por aqueles que nos prejudicam é algo excelente e valioso, é algo bom. E depois de você fazer isso, procura alguém que você possa abençoar, fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Procura alguém no teu bairro, na tua igreja que está precisando, que passe a noite no hospital com alguém. Vá! É uma experiência maravilhosa e extraordinária. Procure alguém na igreja ou na comunidade que está precisando que você vá lá limpar a casa dela. Faça um bolo, abençoe a vida de alguém. Talvez você não pode dar R$100 para alguém, mas R$10, coloca no envelope e abençoa, coloca na mão de uma pessoa. Vai fazer algo bom, vai ler um livro, vai ler a palavra, vai estudar, vai fazer o bem. E aí, Adam Clarke diz, a graça de Deus sempre concede poder duplo a todos que o recebem. Qual é esse poder duplo? Força para vencer o mal e força para fazer o que é certo. Louvado seja Deus. Se Deus está dizendo, Maria, Joana, Irismar, te livra, desvia do mal e faz o bem, haverá força, poder duplo para aqueles que aplicar. Experimente fazer isso.
Alguns de nós, ao ouvir esse conselho, vai dizer, mas eu não consigo porque no meu trabalho é uma perseguição, na minha casa é uma perseguição. Pratica. Tenta desviar, tenta fechar a boca. Quando você estiver no local que aquela pessoa estiver, não vai. Sai de mansinho acolá e vai orando, vai intercedendo. Quando alguém chegar falando mal, não fala mal dela. Você está se desviando do caminho mal. Você está se desviando do caminho maligno, daquilo que causa dor e infelicidade. E quando você lembrar dela com sentimento ruim, você vai fazer o que é bom e agradável, vai orar por ela. Vai colocar ela no teu caderninho de oração, louvado seja Deus. E aí, queridos, vem a promessa. Qual é a promessa? O versículo diz, e será perpétua a tua morada. Perpétua fala de algo longo, de duração, de longa duração. E há um comentário do bispo Ari que diz o seguinte, desfrute, quando fala dessa palavra, tua morada será perpétua, desfrute de uma vida longa e próspera na terra, com grande tranquilidade e paz. Louvado seja Deus. Desfrute de uma vida longa e próspera na terra, com grande tranquilidade e paz. E nós já colocamos aqui para vocês o significado de paz. Shalom, que abrange todas as áreas da nossa vida, física, emocional e espiritual. Então, queridos, que eu e você conte com a graça de Deus. Se desviar, como eu já falei aqui, se você pode se remover fisicamente de um ambiente, faça isso. Se não pode, desvia. E busque essas duas coisas fundamentais na tua vida, reforçando aqui o que Spurgeon falou. Saia de alguns lugares. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, entre no santuário divino para encontrar descanso. E quando isso você vai fazer espiritualmente em oração e intercessão. E quando for fisicamente, o ambiente que você está, a relação que você está causando dor e infelicidade, eu vou me desviar. Às vezes é uma flecha que vem contra você. Você não precisa ficar na frente e receber ela, não. Se desvia. Louvado seja Deus. E habite, queridos. Desfruto que eu e você possa viver uma vida longa e próspera na terra. Com grande tranquilidade e paz. E vou dizer para você que essa tranquilidade, essa paz não é ausência de lutas e batalhas, não. Eu acredito que esse estágio é um estágio, é uma posição até maior do que eu não ter nenhum problema. Às vezes é você estar numa situação difícil, você passa por momentos difíceis, mas a paz no teu coração, o teu semblante é de quietude e paz, porque há paz no teu interior, você está vivendo o shalom de Deus. Louvado seja Deus. Para finalizar, eu quero deixar aqui a frase de Adam Clarke, quando ele diz, evite todo o pecado. E que isso não seja suficiente, vá lá e faça o bem. Pois a graça de Deus sempre concede esse poder duplo a todos que o recebem. Eu e você estamos recebendo hoje, querido. Esse conselho de Deus, esse comando, essa ordenança. Vá lá, se afaste e pratique o bem. Deus sempre concede poder duplo a todos que o recebem. Força para vencer o mal e força para fazer o que é certo. Louvado seja Deus. Conte com a graça de Deus. Paulo fez essa oração, nós já citamos aqui pelos Tessalonicenses, para que Deus fortalecesse o coração dele, para que eles fizessem a coisa certa, tanto em palavra como em atitude. Eu e você precisamos de um coração fortalecido. E essa fortaleza vem quando eu encontro descanso em Deus. E quando eu sabiamente percebo quando é hora de me retirar, afastar, desviar de tudo que causa dor e infelicidade, de tudo que é desagradável. Às vezes é você brigando para ter razão. Às vezes você está se degladiando porque fecha a boca. Deixa Deus defender. Deus sabe defender os seus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a você, querido, e você possa ser testemunha. E que eu e você, como o bispo Ari fala, vivam uma vida longa aqui na terra e vivam uma vida próspera, com grande tranquilidade e paz. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, que conselho. Eu sei que talvez alguns vão dizer é difícil, mas não é impossível. Que a gente dê o primeiro passo, que é se desviar, se afastar daquilo que está causando dor em nossas vidas, aquilo que está causando prejuízo emocional, físico em nossas vidas. Nós contamos com a tua graça nesse dia, Pai.
e que possamos aplicar, tendo a certeza que Tu és o nosso maior incentivador para preservar a nossa quietude, nossa paz, a nossa saúde física, nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Em nome de Jesus, Pai, eu Te louvo e Te agradeço. Queridos, que o Senhor te abençoe.